Olá, amigos internautas, seja muito bem-vindo ao canal Walter Souza, um canal onde a gente dá ênfase a assuntos ou temas que têm interesse na área das ciências humanas e sociais. E hoje, dando andamento a um projeto que nós iniciamos aqui no canal, que é naquela linha de Um Filme Me Disse, e dando andamento nessa temática que nós estamos abordando das redes sociais, que é um fenômeno novo, a utilização das redes sociais para suscitar raiva, ódio nas pessoas e até fazer movimentações. E com isso nós temos visto também a formação de grupos de pessoas que têm ali em comum a crença em teorias da conspiração, e também a gente tem visto assim a propagação de muito ódio aí nas redes sociais. E nós temos um filme que foi produzido pelo cinema polonês, que está disponível na plataforma da Netflix, que se chama Rede de Ódio. E por que esse filme é importante? Esse filme é importante porque por intermédio dele a gente consegue perceber como que funciona uma agência de publicidade que é especializada em trabalhar com desconstrução de imagem e com ataques odientos a figuras, a personalidades, quer seja da área empresarial ou mesmo da área política. Nesse filme, uma das coisas que a gente tem ouvido falar muito é que nas redes sociais existem os robôs, né? Como que seriam então esses robôs? Seriam perfis falsos que são criados, o filme mostra isso. Essa agência ela tem toda uma estratégia de contratar pessoas que vão desenvolver esses perfis falsos, inclusive com idade, com toda uma história ali por trás, para que a pessoa que vá clicar pense realmente que é uma pessoa real, que está ali interagindo em grupos, interagindo ali, comentando notícias nas redes sociais, principalmente no Facebook. Então como é que se operacionaliza isso nas redes sociais? Quando uma pessoa entra num grande portal de notícias para ler comentários, ela vai perceber que tem ali um montão de gente, né, de perfis no caso, comentando sobre a mesma coisa. Então a pessoa que está entrando parece que ela está de fora ali daquele grande volume de pessoas num consenso. Então as pessoas elas tendem mesmo a se juntar com a maioria. E essa formação da maioria vai dando uma impressão de que é um consenso, de que as pessoas realmente estão pensando daquela forma, que aquela maneira de pensar ali é a mais correta, quando na realidade, nesse filme a gente começa a perceber que a utilização de perfis que foram criados para reproduzir e repercutir aquela ideia, dando um volume para aquele tipo de informação, para que quem esteja desavisado ache realmente que as pessoas estão indo naquela direção, estão indo nessa onda aí de informação ou principalmente de desinformação, porque é para isso que serve esse tipo de onda nas redes sociais, para levar a desinformação como se realmente fosse uma informação relevante. E no filme Rede de Ódio, ele mostra exatamente como funciona o bastidor de uma agência que se propõe a fazer esse tipo de trabalho. No filme nós temos o exemplo que tem uma influencer que faz muito sucesso e está ali monetizando, né, conseguindo vender produtos, e aí uma concorrente dela contrata essa agência especializada em detratar as pessoas, e aí essa agência cria uma campanha para fazer com que a influência lá perca popularidade e até mesmo patrocínio. E aí o carro-chefe dessa influência, nesse momento aí que o filme relata, é uma bebida super saudável que ela oferece ali para os clientes dela, para os internautas, que é a base de cúrcuma, que é aquela especiaria de cor amarela. E aí eles criam toda uma campanha em que as pessoas, né, aparecem com a mão amarelada, dizendo que é consequência de ter tomado aquela bebida lá. E uma avalanche de outros perfis também repetindo a mesma coisa, usando hashtag, fazendo as mesmas observações, colocando foto, inclusive foto de pessoas com diarreia, com sangue, tudo com a mesma hashtag, dando a ideia de que um produto que é saudável, pretende ser saudável, começou a fazer as pessoas passarem mal e até muitas vezes em caso grave. E isso é repercutido com milhares de perfis falsos que são criados e repetindo ali, repercutindo a informação. E aí as pessoas que estão na rede social, que estão olhando, o que elas vão pensar? Ora, se eu tenho ali milhares de pessoas falando a mesma coisa, que está fazendo mal, a pessoa vai acreditar, consequentemente vai arruinar o negócio da outra. Então esse tipo de bastidor, ele é demonstrado ali no filme Rede de Ódio, e isso é muito interessante porque a gente não faz ideia de como que se dá isso.
Eu já tinha ouvido falar no uso de robô, eu já tinha ouvido falar que isso era instrumentalizado nas redes sociais, mas eu não tinha ainda visto, né, na prática, ilustrado ali como acontece nessa produção ali que está disponível na Netflix, em que ele demonstra exatamente como trabalha esses profissionais que atuam ali no métier do ódio, no métier da intolerância, e como isso é perigoso, como eles conseguem despertar nas pessoas esse sentimento para que as pessoas normais, já as pessoas que estão fora, só apenas olhando ali, entrando na rede social, né, seguindo alguma hashtag, como que elas são surpreendidas ali com esse tipo de desinformação e como que elas seguem aquilo, arruinando muitas vezes ou até causando agressão, como a gente vê também no desenlace aí desse filme. Mas aí essa empresa ela não fica por aí, essa agência, ela também se coloca disponível para atuar no campo político. E aí que nós temos uma semelhança do que aparece no filme com o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Porque essa agência, como ela é especializada nisso, ela cria discursos de ódio a partir de um dos profissionais lá que ele tem esse talento, ele tem essa habilidade, ele começa a fazer com que essas ideias, né, extremas que são representadas lá no filme também pela extrema-direita, elas se coloquem de uma maneira que vai suscitar violência na rua, que vai suscitar com que as pessoas passem a nutrir um ódio, né, nutrir um racismo. Inclusive pessoas são agredidas, imigrantes são agredidas na rua. É uma coisa assim que é muito ilustrativo do que a gente está vivendo agora, né? Com as redes sociais sendo ali um barril de pólvora para explodir a qualquer momento, com tanto ódio, com tanta desinformação que são colocados ali, e as pessoas muitas vezes vão sendo levadas não entendendo que aquela onda toda de informação que ela está vendo passar ali são exatamente esses perfis falsos que inicialmente eles começam ali uma onda de desinformação e as pessoas acabam caindo achando que aquilo ali realmente é espelho da realidade, dando força até para pessoas que porventura tinham ali algum sentimento, né, alguma coisa ali no íntimo dela, mas não tinham coragem de expressar. Mas agora que está vendo que tem milhares de pessoas falando abertamente de que são racistas, falando abertamente contra pessoas pobres, contra a minoria, discurso de ódio, aí as pessoas que estão fora desse esquema, elas também começam a se expressar, começam a se mostrar o que elas tinham antes receio de colocar, porque não tinha assim um ambiente favorável. Agora elas encontraram esses ambientes favoráveis e o que acontece? Essas empresas que trabalham para isso, elas ao identificar essas pessoas, elas já vão agrupando essas pessoas em grupos, colocando esse grupo de pessoas ali unidas para repercutir aquela informação, né? Então ela também trabalha descobrindo onde estão essas pessoas para que eles possam ser instrumentalizados, que eles saiam do mundo virtual, porque no mundo virtual foi uma criação, foi uma campanha ali de marketing publicitária do mal, né? Uma campanha ali publicitária realmente bem maligna, suscitando os sentimentos mais profundos ali, mais odientos que as pessoas têm. Mas a partir do momento que as outras pessoas começam a aparecer e também propagar, elas vão sendo reunidas para que essas ideias possam ser propagadas e multiplicadas agora na vida real, não apenas no discurso de internet, que é como ele se cria, né? Então esse ódio, inicialmente ele é criado, ele é produzido profissionalmente dentro da internet por agências especializadas nisso, e a partir do momento que as pessoas começam a pulular ali como se fosse pipoca, né, saltitando, aí elas vão sendo capturadas ali e vão sendo reunidas para que elas possam sair então desse discurso que foi criado na internet para a vida real, para fazer lá as manifestações, para instrumentalizar ali as ideias políticas de quem está pagando por aquilo. Então eu não vou dar spoiler do filme, eu só apenas pincelei um único aspecto. O filme tem muito mais coisa do que isso. E como o nome do filme é sugestivo, o Ediode, ele tem muita similaridade com o que está acontecendo, não apenas no Brasil, como em outros países também. Então eu resolvi pincelar essa situação para demonstrar como essas ideias saem da internet, saem da rede social, saem dessa criação virtual, profissional que é realizada, e como que ela se materializa na vida real a partir desses movimentos que são feitos primeiro de criação e depois de arregimentação de pessoas para colocar em prática essas ideias criadas aí no mundo real. E isso é muito importante da gente perceber e ficar atento, porque isso foi muito utilizado e isso ainda vai ser muito mais utilizado, porque agora se descobriu que as redes sociais elas têm esse poder de mobilização, elas têm esse poder de não apenas
fazer com que a pessoa mude um pensamento ou tenha um determinado comportamento, como também fazer com que ela mude a sua percepção de ver o mundo e mude principalmente, que é o fim que eles querem, é a percepção que vai levar para a urna um voto e que vai mudar ali até a história de países, de nações, né, levando inclusive a esses países ao caos, né, ou ao desenvolvimento, dependendo de qual ideia prevalecer nesse jogo de marketing que agora se estabeleceu, nesse novo mercado que surgiu, que está sendo muito explorado, que é o mercado das redes sociais. Então a gente precisa ficar bastante atento com isso, porque isso vai fazer parte, já está fazendo parte, mas isso vai fazer cada vez mais parte da nossa história e a gente precisa estar atento a isso, até porque para a gente poder cobrar dos governantes que se façam leis que possam coibir e criminalizar esse tipo de prática, porque esse tipo de prática ele não é saudável para uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade que se diz pacífica, né, que tem todo o histórico de uma sociedade que está ainda a se desenvolver e que só tem a perder se a sociedade entrar em convulsão, num caos odiento, num caos que não vai beneficiar o conjunto da sociedade como um todo. Então é isso, meus amigos, a gente vai ficando por aqui e se você gosta desse tipo de conteúdo que aborda questões de interesse da área social, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, dê uma força pra gente. E se você gostou desse vídeo, coloque ali também o seu like, né, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Nós temos também outros vídeos que abordam ainda nessa temática de Um Filme Disse, outros filmes também com o mesmo interesse social. Eu vou estar deixando o link dessa playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!